bem-vindo a mais um episódio do É Coisa Séria, um programa para te ajudar a viver mais e melhor. Eu sou Fabiana Losnak. E eu sou a Júlia Haghara, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa as nossas notificações no sininho abaixo, curte, comenta e compartilha muito, porque esse episódio vai ser muito especial, né, Fabi? Com certeza. Obrigada, Dr. Nelson Modesto, por estar aqui com a gente hoje. Foi um prazer atender ao seu pedido. Seja muito bem-vindo. Vai ser muito legal, né, Júlia? Doutor, conta um pouquinho da tua trajetória pra gente. Eu sei que é longa. O senhor tem N coisas pra contar pra gente. Eu só quero passar a bola e falar, manda ver, doutor. Tudo bem. Bom, eu começo então em que fase? Na fase de faculdade já? Pode ser, quando você escolheu a medicina? Eu, na realidade, eu joguei no futebol no Clube Ipiranga, que formava jogadores. Certo. Joguei na fase juvenil, joguei infantil primeiro, depois a fase juvenil. Depois eu comecei a jogar na várzea e jogava num clube que era o centroavante desse clube. A minha trajetória em futebol foi muito interessante, porque eu entrei no CPUR, que é o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, e lá também tinha jogo de futebol, eu peguei logo selecionado. E quem comandava o exército, o treinador de futebol, foi contratado depois pelo São Paulo. Ele, quando terminou o seu CPUR, falou, você não quer jogar no Juventus? E eu fui jogar no Juventus. Mas eu não gostei muito do Juventus, tive problemas de adaptação. E nesse inteirinho eu estava estudando porque eu queria medicina. Certo. Eu entrei na medicina. Quando eu entrei na medicina, eu larguei tudo. Inclusive, foi muito interessante que eu encontrei o major, que estava contratado pelo São Paulo, e foi exatamente quando o São Paulo perdeu o centroavante dele, que era o Gino. Não sei se vocês lembram do Gino. Isso é por volta de 59 e 60. E aí eu era centroavante. Então, São Paulo fez a proposta para eu ir. Mas como eu recebi 2 dias antes que eu entrei na Escola Paulista de Medicina, eu falei, não, nada de futebol. Deixou a carreira promissora do futebol. Entrei de cabeça. Entrei de cabeça como poucos indivíduos entram de cabeça. Eu entrei realmente porque, primeiro, eu estava tendo uma chance de entrar numa faculdade quando meu pai não tinha condições de pagar a faculdade. Infelizmente, meu pai teve no passado, mas teve uns problemas e ele entrou em falência. E aí eu entrei na escola e, infelizmente, ela é federal. Então, eu fiz o seguinte. Como eu sabia que eu não ia comprar os livros, eu falei, eu vou frequentar a biblioteca. Então, eu ia para a faculdade às 7 horas da manhã. O horário de entrar era 8h30. Certo. Eu chegava na biblioteca, ficava estudando. Olha. Até às 8h30. Às 8h30 assistia a aula até meio-dia. Meio-dia, eu saía, eu já vinha de manhã com 2 bananas, um pedaço de pão e 2 ovos. Isso foi a minha refeição por 6 anos. Nossa, doutor. Mas, como eu disse, eu entrei de cabeça. Eu ficava na faculdade estudando até 10 horas da noite, quando fechava a biblioteca. Aí é que eu ia para casa. Isso no primeiro e segundo ano. Depois aí eu entrei para mexer com laboratório, fiquei o 3º e 4º ano no laboratório, mas no 4º ano eu comecei a frequentar um serviço do professor Silvio Carvalhal. E o professor Silvio Carvalhal foi quem me ajudou muito, porque quando eu terminei, e outra coisa, eu fui primeiro aluno do 1º ao 6º ano. Eu só passava com 9 ou 10. Uau! Eu estudava tudo até antecipado. Nossa, Se dedicava mesmo, então. Entendeu? Bom, com isso, eu vim para Campinas, porque Silvio Carvalhal veio tomar conta da Clínica Médica de Campinas em 1968. Então, em 1968, eu comecei a trabalhar na Unicamp. Eu, com 5 anos, fiz a minha tese de doutorado. Uau!
Só que a minha tese de doutorado, eu tive um grande problema. Eu fui fazer a tese de doutorado com microscópio eletrônico que estava parado há 10 anos. E eu pedi permissão, eles falaram para eu, você sabe? Eu falei, não, mas eu aprendo e posso vir. Posso vir? Deixaram. Eu fui no Instituto Agronômico, tinha um japonês que eu não me lembro o nome dele, ele ficou me ensinando, porque ele mexia com plantas no Instituto Agronômico. Eu falei, não tem problema, eu quero saber como é que funciona o microscópio eletrônico. E com isso, um mês que eu fiquei com ele lá, voltei na Unicamp e falei, já posso mexer. Aí ele deixou. E eu mexi. Foi a primeira tese da Unicamp com microscopia eletrônica, foi a minha. Olha que legal. Entendeu? Inovador, né? Então, mas isso foi o meu problema. Porque aí me fecharam todos os lugares que eu frequentava e que estudava, porque dizia que eu estava crescendo muito rápido. A minha tese, eu fiz uma tese mexendo com microscopia eletrônica, com imunofluorescência, com microscopia comum, que é o histopatológico, e com a clínica. Bom, a tese minha foi aprovada com louvor pelos 5 que estavam me examinando, que são professores eméritos da época. Com isso, eu passei com 10 com louvor. Uau. E aí eu abri o problema, porque aí não me deixaram mais eu crescer. Me bloqueavam tudo, eu queria ir na patologia ver coisa, não podia mais. Queria ir na biologia, não podia mais. Então, foi um problema política atrapalhando. Eu falei para o Silvio Carvalho, Silvio, eu não tenho mais vontade de ficar na Unicamp. Eu quero ir embora. Mesmo que eu vou para algum lugar que não tenha os recursos daqui, quer dizer, não tem microscópio eletrônico, para eu continuar minha linha de pesquisa. Ele falou, tá bom, então vamos para a Pucamp. Prestamos o exame, entramos naquela fase como livre docente, eu de clínica médica e ele de patologia. E nós fundimos num próprio lugar e pronto. E aí começou a minha vida na Pucamp. Na Pucamp eu fiquei até 2001, exatamente 23 anos. Eu era o chefe do departamento e fiquei até como chefe, até começar a ter as eleições, porque depois de um tempo começou a ser por eleição. Mas na primeira eleição eu fui eleito já de cara, como o chefe do departamento. E nós desenvolvemos lá muita coisa, mas mais em termos de ensino. E os trabalhos científicos, tudo, tiveram que ficar mais posterior. Mas aí eu comecei a ter um tempo, e eu tinha um primo, José de Filipe. E o José de Filipe, ele me chamou para conhecer ortomolecular, que estava começando no Brasil. Ortomolecular. Então, eu comecei a aprender ortomolecular quando estava começando no Brasil. Que legal. Com esse meu primo que me chamou. E daí em diante, aí eu não parei mais. Aí eu fui aprender toxicologia. Da toxicologia, eu fui aprender várias coisas, mexi até que eu cheguei no Bidigital Org Test, que é um teste de mão. E logo depois do Bidigital, eu fui fazer acupuntura tradicional chinesa. E posteriormente eu fiz o Yamamoto, que é uma acupuntura própria que faz no couro cabeludo só. E o que é esse teste da mão? Hã? O que é esse teste da mão? Como que funciona? O que você quer saber da mão? Eu quero saber o quê? Esse teste da mão Não, que você da mão falou. é o BIDORT. É, esse. Bidigital Org Test. Esse teste é fabuloso, porque ele me abriu as portas de tudo, até hoje. O Bidigital Org Test, eu vou te contar, porque nem quem fez o curso e me ensinou sabe os detalhes do BIDORT, porque eu entrei a fundo também. Eu pesquisei a tudo e uso hoje em dia no meu consultório. Então, a biorressonância, que é esse teste, Bidigital Org Test, e radiestesia médica, as duas coisas trabalham com a energia do corpo. Legal. Só que uma eu uso para comprovar a outra. Assim eu tenho duas maneiras de confirmar os meus achados.
A energia do corpo que transmite para você não erra. Não tem como errar. Pode errar a tua interpretação das respostas energéticas. Tá. Bom, depois eu descobri o segredo da coisa. E aí é que teve mais importância. Porque aí eu deslanchei com maior tranquilidade. O segredo da coisa é o seguinte. Eu vou te dar o segredo. Ah lá, gente, segura aí o segredo. Bom, é segredo mesmo. É o seguinte. O nosso cérebro tem a parte consciente e a parte inconsciente. Muito bem. A parte consciente é mais ou menos, vamos dizer, todos dizem que é em torno disso, 6%. Tá. E os 94%, o que é que está fazendo? Essa é a parte consciente. A parte consciente é isso que faz a gente falar. Sim. Nós estamos com estímulo cerebral de ritmo, o chamado beta, o ritmo beta cerebral, que é a frequência dos ciclos que você capta no eletroencefalograma. Certo? Então, a nossa frequência é beta. Está entre 8 e 12 ciclos por segundo. Bom, o sistema que está correspondente aos 94%, que é a grande maioria cerebral, você não sabe o que ele está fazendo. E foi aí que eu descobri uma das funções, pelo menos. No cérebro, guarda todas as frequências desde a tua vida intrauterina até este momento. Uau! Está tudo guardado lá. Como tudo está guardado lá, você pode ativar isso, porque os dois processos que eu tenho ativam o inconsciente do indivíduo. E aí eu tenho a resposta do indivíduo inconsciente. Não erra isto. Sim. Pode, aquilo que eu falei, erra a minha interpretação. Sim. Ou fazer as coisas mal no teste. Mas se fizer certo, não tem erro. Que legal. Bacana. Então dá para tratar um monte de coisas, né, doutor? Nossa, você puxa aí eu qualquer fui coisa. descobrindo cada vez mais. Eu tenho uma técnica de examinar só para pegar a frequência do paciente e faço o diagnóstico na hora. Olha, posso ser sua cobaia. Você tem duas cobaias hoje, viu? Hoje você finalizando aqui, Se ó. puder demonstrar, eu examino Claro que vocês. Tá. Bom, Claro que pode. aí, com o diagnóstico disso, esse teste serve para avaliar mais coisas. Ele testa se aquele remédio vai ter boa resposta para você antes de você usar o remédio. Olha. Isso evita muita coisa, né? Muito efeito colateral. Não, tem outras coisas que teria alta utilidade. Por exemplo, você vai para uma cirurgia, o anestesista não sabe se aquilo que ele está usando tem anestésico que tem reação alérgica, se vai ter reação para você. Com o teste, ele identifica isso antes de você fazer o uso. Vai revolucionar isso, a medicina. isso serve também para quem precisa de contraste. Também, claro. Qualquer tipo Claro. de... Porque tem Moça, pessoas que morrem, né, serve com pra reação do tudo. contraste. E não é só para medicina que o Bidort sobra. Quando eu fui comprar um carro, eu fui porque eu estava com uma ideia de comprar um carro meio esporte, entendeu? Então eu fui na Mitsubishi. E ele tem um carro meio, que é o carro comum deles, de automóvel, de passeio, meio esporte. Falei, eu vou comprar esse carro. Mas, antes de comprar, eu sempre faço o Bidort antes. Quando eu fiz o Bidort, não deu. A energia dele não bateu com a minha. Eu falei, não vai dar certo. Aí eu virei para um outro, chequei o outro, e hoje eu tenho um ASX da Mitsubishi, que é esse que eu comprei. E foi perfeito. E aí no pra Brasil você. todo, tudo tem carro agora, tipo, não os carros comuns, é tudo perua. Olha. Que bacana. E eu fui um dos primeiros com a perua que eu acertei lá na Mitsubishi. Sim. Estou felicíssimo com o carro. Serviu, Dá pra usar serviu pra pro seu marido? dia a dia, Hã? né? Dá pra usar pra marido.
Bom, não vamos entrar nisso, que eu entrei nisso. Mas daria? Dá, muito polêmico. Dá pra Vou dizer. contar para minhas amigas solteiras que quer casar. Dá pra ver. Ai, Tem mais mulherada, essa. procura o doutor, que ele pode resolver muita coisa na sua vida, viu? Então você, na verdade, aplica para muitas coisas. E uma coisa depois que me ajudou muito, muito mesmo, é um médico, em 1956, chamado George Goodblack, americano, descreveu um teste frequencial também, de frequência, chamado muscle test. Em inglês, é teste muscular. Então o indivíduo levanta os 2 braços e você vai vendo a resistência que ele tem aqui. Quando você pergunta para ele, olha, você está comendo tal alimento e aquele alimento faz mal, ele perde força nos 2 braços. Uau! Enquanto você não falar uma coisa que não faz mal para ele, ele fala, porque está tudo registrado lá. E o nosso corpo sabe, né? O que a gente tá se alimentando, o que tá fazendo bem, o que não tá. Sabe mais do que você pensa. Sim. Muito mais. Uau. Aí eu falei, poxa, é a mente mesmo que dá a resposta. Então, isso que fez eu ter essa noção que todas as frequências já estão guardadas aqui. Eu provo para você que tudo tem energia. O número tem energia, a letra tem energia. Legal. Então, por exemplo, eu quero saber, se você pergunta para mim, olha, eu vou fazer uma injeção de tal produto. Eu escrevo o produto, faço o teste, demonstro na hora. Se passa mal ou não, só pela escrita que está ali. Olha. Porque aquilo entra em contato com o teu cérebro. Se aquilo faz mal, você perde força. Olha. Não perde só no braço, perde também na mão, porque eu uso bidorte, é isto aqui. Certo. É um anel. Então, seus pacientes não te largam mais, né? Tudo que eles vão fazer, O consulta grande você. problema meu é diferente. Eu posso dizer o seguinte, eu tenho aqui um amigo, hoje é meu amigo, não era, Aham. mas eu cuidei do irmão dele. Sim. O irmão dele tinha doença de Crohn. Aham. Doença de Crohn, ainda na Unicamp, eles não curam. Sim. Não conseguem curar. E a mãe dele falou, não, eu quero ir num médico. Eu não sei por quê. Talvez ele até saiba. Então me trouxeram, ele tinha 16 anos. Eu fiz o tratamento de Crohn. Ele, em 8 meses, estava curado. Nossa. Hoje ele está com quantos anos? 26, 27. 26, 27. Uau. Está perfeito. Só que tem que manter uma dieta pro resto da pra vida. não voltar, Ah, né? mas Para não voltar. pra ter cura, né, doutora? Sim. É que, veja Vale o a seguinte, pena. eu vou te dar mais um conceito importante. Que eu tirei esse conceito dentro da medicina. Quem passou esse conceito foi o pai da medicina, Hipócrates. Hipócrates deu 2 frases para os médicos. Só que os médicos desprezaram as frases. Primeira frase, faça do seu alimento o seu remédio. E do seu remédio o seu alimento. Muito bem, primeira frase. Segunda frase, todas as doenças derivam do intestino. O que ele queria dizer? Derivam do intestino inflamado. Isso. Porque quando o intestino está inflamado, você perde a chamada barreira intestinal. O seu corpo não consegue E combater. proteínas degradadas que estão formando nas fezes, no intestino grosso, acabam ser absorvidas, porque está inflamado a parede. Sim. E isto vai provocar o quê? Anticorpos no teu corpo que passam a agredir o teu organismo. Esse é o mecanismo, na realidade, da doença autoimune. Se você vai conversar com o médico, ele fala, não, a doença autoimune começou por uma virose que alterou o sistema imunológico, e da alteração do sistema imunológico, ele passa a produzir anticorpo contra o próprio organismo. Nada disso.
O processo simplesmente ele estava com come errado. Exato. Como come errado, tem uma inflamação no intestino. A inflamação no intestino permite entrar proteínas degradadas, que é um corpo estranho. Como é corpo estranho, já no intestino formam anticorpos contra ele. E se ele tiver alguma semelhança com qualquer órgão do corpo, o corpo começa a ser agredido. Uau. Poxa, muito fácil, né? Entre aspas, a outra analogia que o senhor coisa, faz é muito clara, né? Que é o que eu fiz com o irmão do Franco. Ajeitei a dieta dele. Uma dieta que eu tenho hoje, que está, por sinal, atrás das coisas. Está aí. Não é só isso, eu Dieta tenho ainda saudável. outras coisas. Então, por exemplo, eu tiro tudo que pode provocar uma inflamação no intestino. Tá. Ótimo. Os alimentos inflamatórios. Como eu tiro as inflamações, o intestino começa a ter uma resposta. Eu não sei se vocês já ouviram, Elion Póvoa. Elion Póvoa é um brasileiro falecido já. Ele foi um grande ortomolecular do Rio de Janeiro. Ele foi um dos primeiros no mundo a falar: o intestino é o nosso segundo cérebro. Olha só, o intestino é o nosso segundo cérebro. Hoje, a medicina está começando a descobrir a microbiota intestinal. Então, hoje Inclusive, tá falando muito sobre isso, né? Claro, descobriram agora. Aham. Eu descobri há 18 anos atrás, graças a Hipócrates. Sim. Eu doso, eu te digo quantos lactobacilos bons você tem por biorressonância. E aí eu vou vendo a coisa melhorar progressivamente. Porque eu tenho o paciente controle de tudo do paciente E você vai com tratando. biorressonância. Doutor, brota gente correndo atrás do senhor. Como que o senhor faz para controlar? Moça, eu estou há 18 anos trabalhando só com isso. E aí eu fui fazer os cursos maiores para desenvolver a coisa num conhecimento maior. Claro que eu comecei primeiro com a ressonância, porque eu ganhei um pêndulo quando era pequeno e eu testava tudo. Então, eu já, de criança, testava as coisas. Olha. Já mostrava tendência, entendeu? Pelo menos mexendo com pêndulo, porque o pêndulo é uma radiestesia. Hoje, eu não saio de casa sem ter um pêndulo no bolso, porque Uau. qualquer coisa eu examino alguém. Uau, me examina, doutor. Examina a gente aqui ao vivo. Pode, produção? Pode, produção. Vai ter que fazer um intervalo aí para ele adaptar, porque é feito de pé Ah, e eu sim. te examino Deixa a de pé. produção. Bom, vamos deixar mais para diante e aí a gente Muito examina legal. de qualquer maneira e digo os a diagnósticos. Júlia não, pra você. que não sei se Não, vai eu dar. sim. Bom, então vamos lá. Sim. Vamos lá. Aí eu fui desenvolvendo um tratamento meu, um protocolo meu. Tá. Tá vendo? E cada vez mais eu fui... eu fiquei na faculdade até 2001 na PUCamp. Eu fiquei 12 anos na Unicamp e saí depois por causa da tese e tudo mais, que me fecharam tudo. Fui para a PUCamp em 78. Por uns 3 anos eu fiquei na PUCamp e na Unicamp. Quando chegou em 80, eu pedi demissão da Unicamp. Eu já era professor, já era nível doutorado, com doutorado. Tinha poucos doutores dentro da Unicamp naquela época. Uau. Eu pedi com doutorado, eu falei, não, eu vou embora daqui. Demissão. Não quis saber de nada. Assinei a demissão, tal, e fui embora. Nem me importei quanto que pagava. Como eu já estava na PUCamp, eu falei, agora isso, eu abro o consultório à tarde. É o que eu fiz. Abri o consultório. Meu E aí consultório bombou. estourou. Bombou. Estourou. Imagina. E eu fazia medicina clássica, como todos. Aos poucos eu fui modificando. Aos poucos fui modificando. Hoje não tem mais nada da medicina clássica. Olha. Tem a medicina que eu desenvolvi. Sim, personalizada. Tá? Muito bem. E aí, hoje, eu trabalho também com uma outra coisa. Energia escalar de Nikola Tesla. Uau. Eu estava um tempo examinando uma situação quando eu deparei com trabalhos de Nikola Tesla. E aí, eu comecei, eu falei, oh, que interessante. Mede com radiestesia
a energia do Nikola Tesla. E não existe método no Brasil que detecta a energia escalar. Porque todas as energias são vetoriais, que você mede. Entendeu? Então, a eletricidade é vetorial. A magnética é vetorial. E fisicamente, você sabe que quando você tem uma energia elétrica nesse sentido, você tem uma energia magnética perpendicular. Isso é física. Sim. Entendeu? Bom, isso pode ser medido com aparelhos. Mas energia escalar está aqui, ó, no ar. Ela é estática. A energia escalar é como se fosse um átomo girando nesse sentido e o outro sentido inverso, de tal maneira que eles se anulam. Porque um está assim, o outro está caminho inverso. E eles se anulam. Então ela é estática, fica no ar. Eu provo para você que se você fizer o que os japoneses fazem, inspiração profunda pelo nariz e solta pela boca, umas 3 vezes, o teu campo de energia e imunidade sobe 3 vezes. Só com a respiração? Só com a respiração. Uau. É um dos exercícios de uma técnica chamada Qigong. Eu soube dessa técnica há muito tempo atrás. Eu faço Qigong há 48 anos. Olha. Sua vida, Fabi. A imunidade tá como? O meu é só positivo. É só positivo aqui. O Bidort, no Japão, começou há 15 anos lá. Já está em todas as faculdades de medicina. Uau. Eles já enxergaram. Sim, O Canadá, há 10 anos, tem o Bidort na faculdade. E agora, o mais recente, é a Colômbia, há 4 anos, tem dentro da faculdade. No Brasil, poucas pessoas sabem. Eu estou dando cursos para médico há 3 anos. É isso que eu ia te perguntar, se você tem um curso, mentorias. Não, eu tenho um curso, estou dando há 3 anos. Só que hoje, como eu estou com 83 anos já feitos, Uau. eu estou indo para 84 anos, eu tenho o curso gravado. Legal. Então, eu peguei o meu curso normal, que é de 20 horas, que eu falo 10 horas no sábado e 10 horas no domingo, é cansativo. Então eu falei, não. Falei com o Franco, que faz a parte de filmagem, eu falei, vamos fazer um curso filmado. Então, hoje nós temos um curso de 52 horas. O intestino, se você faz uma dieta boa, você perde peso, ganha força, aumenta a imunidade. O intestino produz 90% da tua serotonina. A serotonina é o teu melhor neurotransmissor. Uau. Se você não tem serotonina, sabe o que acontece com o teu cérebro? Você, primeiro, perde capacidade de concentração. Segundo, perde capacidade de raciocínio. Então, você pega uma conta assim, você começa... Você se perde no caminho. E erra na conta. Nossa. Tem mais essa. Entendeu? Então, o cérebro lhe dá o quê? O pensamento que está relacionado com a ação da serotonina cerebral, que é o neurotransmissor. O intestino produz GABA, ácido gama-aminobutírico. É o maior tranquilizante que existe na face da Terra para deixar o indivíduo tranquilo. Sim. É GABA, ácido gama-aminobutírico. Outra coisa, o intestino faz dopamina. A dopamina serve para o cérebro e vai ser também utilizada na suprarrenal. Uma coisa, eu vou te comentar assim, coisas erradas da medicina. Assim, por cima. Sim. O que é que faz com o homem? Vamos tirar o colesterol do homem. Então, tem os medicamentos para baixar colesterol. Você sabe que o homem que tem baixa de colesterol, o colesterol forma os hormônios masculinos. Testosterona vem do colesterol. Os principais. Se você está o com ar, colesterol baixo, o que acontece? Ele acaba libido e passa a não ter contato sexual com a esposa. O que é Porque motivo de muito está com tratamento com o divórcio. cardiologista que tira o colesterol dele. Sim.
Poxa vida. Entendeu? O que mais, Sem doutor? dizer que as sininas, que é dado para esse indivíduo, tem um trabalho na Inglaterra muito conhecido. Davam sininas para as mulheres e eles fizeram um levantamento das mulheres que tomavam isso. Das mulheres que tomavam sinina, em 20 anos, mais de 75% desenvolviam diabetes. Aí depois, continuando com as sininas, das 70%, 50% delas desenvolveram Alzheimer. Nossa. Aí surgiram outras pesquisas para diminuir o colesterol da cabeça. Aí eles viram que isso está ligado à demência e a Alzheimer. Nossa. Então você veja o seguinte, o conceito que vocês têm que ter. Tem que saber essa dieta direito Cor é. para não comer coisa errada. Sim. Porque ela é um anti-inflamatório do intestino. Se você tiver o teu intestino sadio, 90% da tua imunidade é dada pelo intestino. Com imunidade, você acaba com todas as infecções. Tem a cura, né? Praticamente tudo já aí. Deu para entender? Sim. Então, o intestino é responsável por 90%. Mas ele é responsável por isso que eu já falei, da serotonina, da GABA e da dopamina. Você sabe que as crianças que têm baixa de dopamina, elas estão desenvolvendo o quê? Autismo. E hoje em dia muitas têm tido muito Você diagnóstico, sabe por que né? tem muito diagnóstico de autismo? Não. Alimentação. Não. Vacina dada em um momento errado. A criança tem o desenvolvimento cerebral entre 6 meses e 2 anos e meio. O desenvolvimento cerebral é a fase que mais vacina tem. Você sabe que em 17 meses, para as crianças de 17 meses, a programação tem 24 vacinas? Nossa. Você sabe o que a Alemanha faz? Ah. Faz 5 vacinas só. E as crianças vivem E super dá, bem. sabe o quê? Vitamina D até 2 anos e meio. Só depois de 2 anos e meio é que entra a vacinação para criança na Alemanha. Nossa. Totalmente diferente daqui. E pra quem já nasce com... Tem criança que já nasce com autismo? Não. O desenvolvimento aparece depois de 1, 2 anos. Porque na vacina tem o quê? Coisas que lesam o cérebro. Tá. Numa fase de desenvolvimento. Tem alumínio, tem mercúrio. Você sabe que mudaram o nome do mercúrio só para o povo não descobrir? Eles dão o nome de... outro nome. Timerosol. Nossa. Só para... É alumínio. Só pra falar que mercúrio. não é o mercúrio. Só para dizer que não é mercúrio. Médicos nos Estados Unidos que defenderam essa hipótese, um deles é o Puxar. Como é o primeiro nome? Butar, Rashid. Rashid Butar. Foi envenenado coisa de uns 2 meses atrás e morreu. Nossa. Envenenado. Então, médico que fala contra a Big Pharma, principalmente, não as que fazem manipulação. Não. A Big Pharma que manda. Porque a Big Pharma sabe as coisas que podem levar à cura. Mas o interessante para eles é o seguinte, dá o remédio apenas para melhorar, porque o indivíduo vai pagar esse remédio o resto da vida. Quanto mais a sociedade estiver doente, Então, mais lucro, né? Então, a coisa, o segredo está aí. E o povo não tem essa informação de ninguém. Você sabe quando mudou a medicina para isso? Não. Então, vou te dizer. Mudou nos Estados Unidos, por volta de 1925. Quem mudou tudo foi a família Rockefeller. Sabe o que aconteceu? Não. Eles compraram o presidente da época e 21 universidades que trabalhavam com vegetais foram fechadas. E foi aberta outras para trabalhar com os produtos químicos que tem hoje a Big Pharma. Quem montou as fábricas? Rockefeller. Nossa. O interesse pessoal dele, né? Até hoje, eles são os donos de tudo. Eles comandam tudo.
Sim. Entendeu? Hoje nós temos, não vou entrar em detalhe disso, porque eu sei profundamente as coisas. Nós temos hoje a nova ordem mundial, que muitos nem ligam. Sim, mas, nem quer ligar. Mas Rockefeller, a família está no meio. Entendeu? E eu não vou entrar nesse detalhe, porque eu estou com alguns problemas de não poder falar contra isso. Para você ver como é sério, né, o negócio. Entendeu? Mas eu conheço profundamente. E faço pesquisa na área. Tá. Eu sei coisas que eu sei e que eu não posso transmitir. Infelizmente, os médicos foram enganados. A gente não pode julgar o médico e dizer, não, mas o médico tinha que saber. Não. A sociedade, a Associação Médica Brasileira, o CREMESP, não deu nenhuma aula para os médicos, para eles poderem saber, conhecer e poder utilizar os conhecimentos. A gente não pode julgar o médico. Ele não teve, ele sempre teve a faculdade ensinando. Está acima, Fora da né? faculdade, ele estuda através dos artigos desses científicos que saem. Não tem nenhum artigo científico mostrando isso. Hoje, eu digo para vocês, se querem saber coisas melhores, sigam o quê? O Telegram, onde que tem o quê? Tem os médicos pela vida. Eles estão transmitindo tudo. Eu, inclusive, estive no congresso e falei no dia 3 de julho, lá na Foz do Iguaçu. Eu fui convidado para falar sobre os meus trabalhos. E eles sabiam que eu tinha uma posição e falava do óxido de grafeno que ninguém sabia naquela época. Quem quer saber hoje alguma coisa de óxido de grafeno, pode anotar. É um pesquisador espanhol. Ele se chama Ricardo Delgado Martín. Ele está na frente de todo mundo. Não tem ninguém que esteja no nível dele. Uau. Tá? Ricardo Delgado Martín, ele montou uma editora e produz tudo e põe na editora dele. A editora é La Quinta Coluna. Então, é pegar isso, entrar na internet, vocês vão começar a pegar todas as informações das coisas que funcionam e o que é. E aí é aquilo que eu falei. Todos lá fora estão contaminados com óxido de grafeno. E ele passa, simplesmente passa, de um para o outro só por proximidade. Se der a mão, passa mais rápido ainda. Uau. Ai, doutor, muito obrigado pelo compartilhar com a gente. Obrigado pelo conhecimento que o senhor passou, né, de se expor. Se vocês querem saber mais, doutor, o senhor tem redes sociais, né, doutor? Tem, perfeitamente. O senhor pode passar pra gente? Para quem quiser te seguir. Não, veja o seguinte, eu tenho, tanto no Telegram, eu tenho Biorressonância Dr. Modesto, no Telegram. Quem entrar, pode pegar. Eu tenho no Telegram também um portal, né? Tá lá, né? No portal. Para a COVID. Biorressonância para a Covid. É um outro que eu tenho, que eu pus um portal com todos os meus trabalhos. A maioria está lá. Legal, tá bom. Entendeu? No Telegram. Vai ficar aqui, pessoal, na descrição do vídeo, tá? Todo mundo que quiser saber mais do doutor, é só seguir na descrição. Doutor, a gente tem um presente do nosso podcast para o senhor, que é a caneca. Muito obrigado. E esse presente, espero que o senhor goste. Então, agora, eu tenho uma outra coisa. Eu tenho um presente para todos aqui. Esse é seu. Obrigada. Esse é seu. Oh, muito Lili, obrigada. esse é seu. Obrigado. E aqui, também aqui do... Produtor. Agora, deixa eu A dizer dieta. algumas coisas só disso, como que não sei. Se você tiver dor, coloque esse lado em contato com a dor. A dor desaparece. Eu tenho 2 aqui no meu corpo, que depois eu posso mostrar. Não vou mostrar aqui no vídeo, mas eu tenho 2 no meu corpo. Então, não tem problema. Ele não altera nada. Quem tem, vamos dizer, marca-passo, não tem influência nenhuma, porque isso é energia escalar. É uma energia estática, entendeu? Ela não mexe com nada. E qualquer pessoa ou criança pode fazer uso. Agora, se isto for muito
vamos dizer, muito frequente contato, ele normaliza todo o teu metabolismo. Deixa tudo em ordem. Bacana. Entendeu? É o que eu tenho assim de melhor depois de 20 anos de pesquisa. Porque eu trabalho pesquisando. Não trabalho apenas para atender o paciente. Sim. Eu pesquiso no meu paciente. Sim, muito legal. Eu peço permissão e pesquiso no meu paciente. Muito obrigada, viu, Tá. doutor, Ok, pelo Obrigada carinho. pelo presente, obrigada pelo carinho, doutor. Pessoal, muito obrigada por ter nos acompanhado em mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve, manda para os amigos para que mais pessoas recebam notícias sobre saúde. E até o próximo episódio. Até mais.